Oi, pessoal, tudo bem? Professora Carla aqui. Vamos continuar então nossas aulinhas sobre orientação a objetos. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre construtores e destrutores. Na verdade, basicamente só construtores, porque destrutores não existem na linguagem Java, não explicitamente pelo menos. A própria linguagem já traz um sistema de destruição de objetos criados de forma implícita, não explícita. Mas a gente vai trabalhar bastante com construtores, até porque eles ajudam bastante a gente fazer o encapsulamento. Às vezes a gente nem precisa fazer get e set, como a gente viu nos últimos vídeos de encapsulamento, a gente pode simplesmente usar um construtor, e às vezes a gente vai usar construtores e get e sets quando forem necessários, tá? Mas uma das ferramentas que a gente tem com a orientação a objetos são os construtores. A gente já está usando os construtores. Eles já são ativados quando a gente faz o new. O new, ele já traz um construtor padrão, que é quando a gente coloca o construtor, abre e fecha parênteses, no caso os objetos que a gente está criando, das nossas classes que a gente criou, diferentemente da scanner, que a gente faz new scanner, a gente coloca system.in, já é um construtor sim, mas é um construtor com parâmetros. Mas de todas as classes que a gente criou até agora, as classes TAD, né, que representam tipos abstratos de dados, que representam objetos do mundo real, quando a gente foi chamar o construtor, a gente sempre chamou o construtor padrão. Vou falar o que é isso. O construtor, como o próprio nome já diz, ele constrói um objeto, né? Ele é considerado como um método especial por alguns autores, por algumas pessoas. Outras pessoas consideram como um procedimento específico de orientação a objetos. Parece muito com método, mas não é exatamente um método, tem algumas diferençazinhas, mas é utilizado e pode ser utilizado como um método para executar alguma coisa, né? Então, eles são chamados toda vez que a gente ativa a palavra-chave new. Então, toda vez que a gente cria um objeto, a gente chama um construtor. E somente quando a gente usa a palavra-chave new. A gente não chama construtor no meio do programa quando não é com new, como a gente chama com os métodos. Ele só é ativado com o new. E ele é usado para garantir que o código que eles têm seja executado antes de qualquer coisa. Ele constrói o objeto do jeito que a gente quer. E aí depois a gente começa a fazer outras coisas, chama métodos, coloca atributos, coloca valores de atributos, chama métodos, várias outras coisas. Mas o construtor ele é a primeira coisa a ser chamado. Então pode ser interessante a gente criar um construtor, criar um objeto já com alguns parâmetros básicos, algumas coisas que a gente não quer deixar que fique à mercê da execução do programa depois, tá? Então, o objeto ele só pode ser usado depois de ter sido criado, né, com o new, a gente já sabia disso, a gente precisa sempre instanciar o objeto, o que, que é? Alocar espaço na memória para aquele objeto, né? E ele vai, ao chamar o new, vai se executar o construtor, que é o que a gente já está fazendo, só que a gente vai fazer agora com mais consciência e também podendo criar construtores diferentes do construtor padrão, que é o construtor sem parâmetros, que a gente só abre e fecha o parênteses, né? Mas a gente pode criar vários construtores de acordo com as nossas necessidades. Então pode ser fundamental deixar o objeto pronto para uso no momento da sua criação, e colocando alguns dados básicos nele, e aí, às vezes, até evitando criar sets, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu posso garantir que nenhum objeto tipo estudante, que uma classe que a gente já fez em aula, né, eu vou mostrar para vocês aqui, para quem não fez, um estudante seja criado sem um nome, sem uma matrícula e sem o status de bolsa de estudos. Essa parte da bolsa de estudos a gente não trabalhou ainda, eu vou mostrar aqui agora. A gente pode ter no caso de um estudante de uma universidade paga, uma faculdade paga, né? Então, para isso, a gente cria um construtor que recebe esses dados, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho. A gente pode criar o construtor que já recebe nome, matrícula e status de bolsa. E aí a gente evita de ficar criando set desnecessariamente. A gente já pode criar o objeto com aqueles dados, né? Então, caso os atributos de um objeto não sejam inicializados, ou seja, caso a gente não passe valores para esses atributos desses objetos, o construtor padrão, esse que a gente já chama com o new, o nome da classe, abre e fecha parênteses, ele já coloca alguns valores default. O que são os valores default? Valores básicos, valores que o sistema já coloca se você não colocar nada. Então, por exemplo, se for um atributo do tipo boolean, ele vai colocar falso. Se for um do tipo char, caractere, ele vai colocar um código Unicode, que é o 0, que representa o espaço. Se for um objeto do tipo byte, short, long, int, que são os tipos de inteiros, né, os diferentes tipos de inteiro no Java, ou de ponto flutuante, decimais, né, no caso números reais, float ou double, ele vai colocar 0. Né, o construtor já coloca 0 para a gente. Então ele vai lá e coloca 0 no valor do número do peão. Quando a gente fazia new peão, abre e fecha parênteses, ele já colocava para a cor, ele colocava o null, que é nulo, né? E para o número do peão a gente já colocava o número 0. E depois a gente recebia do usuário algum outro dado, que é o número do peão de 1 a 8, a cor do peão de branco ou preto e tal e tal.
Então, se for um do tipo string, na verdade qualquer objeto, a string também é uma classe, né? Então, se for um objeto do tipo string ou de qualquer outra classe, ele vai inicializar automaticamente com null, que é nulo, que é nada, que é um vazio, que é um valor vazio, tá? Bom, quais são as diferenças básicas entre um construtor e um método? O construtor, primeiramente, ele tem que ter sempre o mesmo nome da classe, né? Então ele não pode ter nome diferente da classe, ele é exatamente o mesmo nome da classe, maiúsculas e minúsculas. E eles não têm retorno, então nem void, você não coloca nem void neles, você simplesmente não coloca nenhum tipo de retorno, porque eles não são para retornar nada, eles são para gerar valores iniciais. Eles fazem basicamente o que o set faz, o set a gente coloca void, né? Mas no construtor a gente não coloca void, ele ajusta, só que o set pode ser usado em qualquer parte do programa sem utilizar o new. O construtor só vai ser chamado quando eu crio o objeto, eu já crio o objeto, já posso criar com alguns valores, e aí essa diferença, dessas duas diferenças básicas de construtores e métodos quaisquer, né? Não tem valor de retorno e sempre tem o mesmo nome da classe. Em relação à restrição de acesso, a gente coloca público, porque em geral não tem sentido a gente criar um consultor privado, a não ser que esse consultor privado seja chamado de um outro consultor público, porque é para ser chamado de fora da classe, né? Pode ser que a gente precise fazer consultores protected, lá em herança a gente pode ver isso também. Mas em geral os consultores são públicos, que são a mesma coisa que a classe que é pública, então tudo é público e aí nesse caso não tem problema. Bom, é possível a gente ter mais de um construtor com o mesmo nome, daí a gente vai ver isso, a gente vai diferenciá-los pela lista de parâmetros que a gente vai colocar, a gente pode colocar um construtor sem parâmetros, que é o default, a gente pode colocar um construtor com um parâmetro, com dois parâmetros, três parâmetros, e na mesma classe eu ter vários construtores diferentes. Como é que vai saber qual vai chamar? Pela lista de parâmetros. Então, se eu chamar o construtor sem parâmetro, ele vai ativar o default. Se eu chamar o construtor com um parâmetro, ele vai chamar o construtor que tem um parâmetro. Se eu chamar o construtor com um string, um int e um double, ele vai chamar o construtor daquela classe que tem um int, um string e um double, tá bom? E os construtores eles só podem ser chamados na criação do objeto, daquela instância da classe, daquele objeto da classe, né? Então, instância da classe é a mesma coisa que objeto, exemplo da classe, né? Então, quando eu falo classe estudante, é um modelo geral. Quando eu crio um estudante específico, eu estou criando uma instância daquela classe. O que é um exemplo dessa classe? Esse objeto que chama, que tem o nome João e que tem a matrícula 2020 3456, tá? Então, o consultor só é chamado na criação do objeto mesmo. E aí, como eu falei, ele pode receber parâmetros, né, que são os dados de entrada desse construtor, e aí ele tem, eu vou definir os parâmetros no cabeçalho do consultor do mesmo jeitinho que a gente faz com o método, tá? Na parte de parâmetros ele é igualzinho, ele só não tem retorno mesmo. E aí eu posso fazer cálculos nesses construtores da mesma forma que eu faço em métodos. Posso fazer cálculos, posso fazer atribuições, a mesma coisa. Só que ele não tem tipo de retorno e ele tem o mesmo nome da classe, tá? E os parâmetros ele devem ser passados para o construtor na criação do objeto na hora que a gente chama com new. Tá? A gente vai ver um exemplo, mas assim, no padrão geral, no formato geral, é nome do objeto, recebe new, o nome daquela classe, né? E com a lista de parâmetros, na chamada, é só os parâmetros, sem os tipos, né? Na definição, a gente coloca os tipos, que é a mesma coisa de métodos. Na parte de parâmetros, os construtores são exatamente a mesma coisa de métodos. Na parte do retorno, não tem retorno. E na parte do nome, identificador do construtor, tem que ser exatamente o mesmo nome da classe. Do resto, ele é muito parecido com os métodos, tá? Então, por exemplo, eu poderia criar um construtor com parâmetros, que a gente vai fazer agora, para a classe estudante. Aqui eu vou mostrar o exemplo do código, mas eu já vou fazer para vocês também o código para execução mesmo, tá? Então aqui eu estou criando uma classe estudante, um pouquinho diferente daquela que eu criei com vocês em encontro, né? Então quem não viu não tem problema. Aqui eu estou encapsulando os meus atributos, como deve ser mesmo, o nome do estudante, o nome stud, que eu chamei da string, né? Aqui eu estou usando o número de matrícula inteiro, então não pode ser um número muito grande, como é o que a gente tem usado. E aqui eu estou colocando um booleano, que é verdadeiro ou falso, para o é bolsista, né? Então é considerar como estudante de uma universidade paga, de faculdade paga, né? Então eu estou criando um construtor aqui, vocês podem ver que ele é público, mesmo assim como a classe também é pública. Tem o nome de estudante, que é o nome da classe, exatamente do mesmo jeito, sem mudar maiúsculas e minúsculas, a primeira letra maiúscula. Então como toda classe tem a primeira letra em maiúscula, todo construtor também tem a primeira letra em maiúscula, né? E aqui eu estou colocando parâmetros para fazer aquela inicialização que o set já fazia. E o set já faz, ele faz para um parâmetro de cada vez, né? Para um atributo de cada vez. No construtor eu posso criar todos ao mesmo tempo. O nome, a matrícula e a status de bolsa. Daí eu faço as mesmas coisas que o set já fazia,
que é atribuir. Se eu tiver com o mesmo nome do atributo e o mesmo nome do parâmetro, tem que usar o this. Então, nesse caso aqui eu coloquei diferente, então não precisei usar o this. E aqui eu estou fazendo um outro métodozinho que calcula a mensalidade. Então, bem simplesinho. Se é bolsista, se é verdadeiro bolsista, então não paga a mensalidade. Se não é bolsista, retorna 500. Aqui eu usei um if else sem as chaves, é só um exemplo, tá? Eu geralmente gosto de usar as chaves sempre. Mas se o if else tem só um comandinho, no if tem um comandinho e o else tem um comandinho, eu não preciso usar as chaves. O problema disso aqui é que quando você esquece que só pode valer para um comando, sem as chaves, e você quer colocar outros comandos, você acaba causando erro no seu programa, porque você não coloca as chaves, aumenta o número de comandos e esquece de colocar a chave. Então eu sempre prefiro colocar a chave. Mas aqui até por questão de ser mais compacto, para colocar numa tela só, eu coloquei sem as chaves, tá? Então só é possível porque o if tem um comando, o else tem um comando. Então eu posso fazer sem a chave nesse caso aqui, mas não é recomendado. Então aqui eu criei um double, calcula a mensalidade, e aqui é a classe principal, eu estou colocando em vermelho só a parte do construtor, tanto aqui na estudante, que eu coloquei em vermelho o construtor em si, quanto aqui na classe principal, sistema acadêmico, eu coloquei a chamada do construtor em vermelho, tá? Então primeiro eu criei a classe scanner, criei duas variáveis temporárias, variáveis locais, na verdade, né? O nome e a matrícula. Eu criei um objeto do tipo estudante, que eu chamei de stud, aí eu li o nome do aluno, li o nome do estudante, li o nome de matrícula, número de matrícula, e aí atribuí, deixei para fazer o new depois, eu não fiz o new na hora que eu criei o objeto, então nas variáveis eu não chamei o new, porque eu quis receber esses dados primeiros, porque nenhum estudante pode ser criado sem nome e sem matrícula e sem status de bolsa. Aqui eu criei bem simplesinho, eu criei um estudante com o nome que eu recebi, com a matrícula que eu recebi, e já joguei falso, significa que ele não é estudante bolsista, né? Então aqui, pessoal, está a minha classe Sistema, SysAcad V1, essa aqui é a primeira versão, já tinha aqui prontinho, que a gente já fez em encontro, né? Uma classe com uma classe estudante. Eu aproveitei aqui, que a gente já viu no vídeo anterior sobre pacotes, então eu criei um pacote com essa classe estudante, vocês podem observar aqui, eu criei aqui a classe estudante e tem a classe Sistema Acadêmico V1. Essas classes já foram criadas em encontro, não foi aqui nos vídeos, mas foi criado no encontro. Para quem não viu, basicamente pode pausar o vídeo e tentar implementar. A gente criou essa classe estudante com um método matricular e um que gera o número de matrícula. Então, depois vocês pausem o vídeo, se quiser fazer, faça em casa, implemente, teste, né? E vocês vão ver que vai funcionar legalzinho. Então, essa aqui é a classe estudante, ela tem esses métodos aqui, o matricular, e a gente criou para a gente testar e brincar aí com o gerar matrícula, a gente criou um número de matrícula que utilizava o ano de ingresso e um número randômico. A gente está fazendo aqui, usando dois métodos da classe Math, que é de matemática do Java, né? Eu não preciso importar nada, eu posso usá-la diretamente. É um que gera um número randômico, que ele gera um número randômico entre 0 e 1, então é um número decimal, e aí eu tenho que multiplicar para um número bem grandão, por isso que eu fiz 10 elevado a 10 aqui na MathPool, isso aqui significa 10 elevado a 10, para ele gerar um número inteiro grandão, tá? Então, não vou ficar explicando muito isso daqui agora não, mas se quiser testar, pode testar, são dois métodos, o matricular, que ele chama o gera matrícula, para gerar o número da matrícula automaticamente da pessoa, tá? Então, pode pausar o vídeo aqui e implementar quem ainda não fez isso. O sistema acadêmico, a versão 1, a gente só cria um estudante, chama um cabeçalho, nesse cabeçalho só manda uma mensagem na tela, e aí eu peço o nome da pessoa, né, e peço o ano de ingresso e mando matricular. Então esse aqui é um programinha bem simplesinho que a gente chegou a fazer, né. Até esse momento a gente não tinha feito ele com encapsulamento, então ele não está encapsulado. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que ele funciona. Vocês podem perceber também que eu estou fazendo, utilizando os pacotes, né, esqueci de falar isso. Eu estou utilizando aqui na minha classe Sistema Acadêmico Import, o ACAD. Aí vocês vão conseguir ver aqui em cima, ó, qual que é a pasta que o meu sistema acadêmico está, que é Desktop, Programas, Orientação a Objetos e Pacotes, e a pasta onde está a minha classe estudante, que ela está na pasta que chama ACAD, que é justamente o nome do pacote que eu criei aqui, Package ACAD. Então elas estão em pastas diferentes e eu fiz utilizando já o import. A estudante está na pasta ACAD, eu coloquei o package ACAD para dizer que ela é uma classe do pacote ACAD e fiz o import, ela só tem, esse pacote só tem uma classe que é a de estudante, mas eu fiz o import de todas as classes, caso eu queira criar depois docente, técnico, etc e tal, né? Outros tipos abstratos de dados. Então aqui pede o nome do estudante, vou colocar eu mesma, opa, e
o ano de ingresso. Então, com o ano de ingresso, ele gera uma matrícula automática, que é assim que está funcionando o sisteminha, tá? E aí, a partir daqui, eu vou agora, primeiro, né, a gente não está usando encapsulamento aqui. Vocês podem perceber que por eu estar usando pacote, eu tive que colocar público. Eu tive que colocar público no ano de ingresso e no nome, né, porque estava assim, ó, estava sem nada. E aí, se eu usar sem nada, ele não vai dar certo, porque ele vai dizer, como eu estou agora, a minha classe principal está fora do meu pacote, e aí quando eu não coloco nada, a restrição de acesso é o quê? Pacas, e eu compilar aqui do jeito que está agora, né, sem restrição de acesso público, ele está na restrição de acesso package, e no package ele não consegue acessar, ele está dizendo que o nome não é público em estudante, então não pode ser acessado de fora do pacote. Explica direitinho o que está acontecendo. Como eu estou usando pacotes, sem usar o encapsulamento aqui por enquanto, eu vou usar agora utilizando o construtor, eu vou conseguir fazer encapsulamento mesmo sem usar os sets. E aí, dessa forma, quando eu utilizo o público, deixa eu compilar de novo, quando eu utilizo o público, significa que vale o acesso de fora daquele pacote. Então, isso tudo, pessoal, só vai fazer mais sentido para vocês se vocês testarem, coloquem a classe principal fora do pacote, criem o pacote, importa o pacote, e vão vendo o que é essa restrição de acesso, quando eu não tenho nada, qual o erro que dá, quando eu coloco private, qual o erro que dá, quando eu coloco público, qual o erro que dá. Então, agora que está com acesso público, ou seja, de fora do pacote também acesso, daí ele consegue utilizar o programa estudante, tá? Então a gente já viu o pacote no último vídeo, então se alguém não viu lá, vai dar uma assistidinha lá no vídeo de pacotes, tá bom? Então, bom, beleza. Agora eu vou criar esse programa, vou tentar encapsular esse programa, porque ele não está encapsulado ainda. A gente já viu que a gente precisa encapsular os nossos programas. Como é que eu faço isso? Vou fazer através de um construtor, que é criar um construtor estudante que recebe os dados principais. Se eu quiser encapsular esse sistema, o que eu tenho que fazer mesmo? Para deixar ele encapsuladinho, bonitinho, eu tenho que colocar os atributos como private. Antes eu não precisei colocar a matrícula como público, porque ela estava sendo criada, gerada de dentro da classe e sendo mostrada pelo matricular. Então ela não precisou ser público, né? Mas agora eu vou gerar tudo com private, para a gente encapsular. Então, o encapsulamento padrão, né? Se a gente não tem uma urgência muito grande de alguma coisa ser diferente de private. Aí sim, a gente tem a justificativa do nosso sistema que precisa ser diferente de private. Mas no padrão do encapsulamento é atributos private, métodos públicos ou protected, né? A gente vai ver depois em herança. Então, nesse ponto aqui, se eu fizer essa mudança aqui, obviamente que vai dar erro, né? Então, se eu fizer essa compilação aqui, ele vai dizer que não vai conseguir. Você não estava acessando nem com o package, né? Que quando a gente não coloca nada, imagina com o private, né? Então ele está dizendo aqui que nome tem acesso privado em estudante, então ele não pode acessar diretamente. Então, beleza. Aí, para a gente resolver isso, eu vou criar agora, vou até aproveitar isso daqui, e vou criar um construtor com parâmetros. Então, eu vou chamar aqui de construtor. Aqui a gente nem tinha sets e gets, né, pessoal? Porque a gente não estava utilizando encapsulamento. Então agora eu vou criar um construtor aqui, public, tem que ter o mesmo nome da classe, estudante, exatamente o mesmo nome, inclusive com a letra maiúscula. Não vou colocar esse tipo de retorno, só tirar, não tem void, não tem nada, ele não tem, como construtor ele não tem nenhum tipo de retorno, tá? Então, fim do construtor com parâmetros. E aí aqui eu posso criar com os parâmetros que eu quero, né? Por exemplo, string nome e int ano. Aí é aquele lance, né? Se eu quiser utilizar os mesmos nomes que eu coloquei no atributo, eu vou ter que utilizar o this. Então aqui eu vou colocar o mesmo nome para poder mostrar a execução do this, tá? Então esse construtor aqui, ele simplesmente vai atribui os valores aos atributos. Então eu estou passando dois valores como parâmetro, né? Então eu estou fazendo, agora eu vou, porque eu coloquei esse nome exatamente do parâmetro, exatamente a mesma coisa, do mesmo nome que eu coloquei no atributo, então eu preciso usar o this para diferenciar. Aqui eu estou falando do nome que é atributo, recebendo o nome que é parâmetro. Então aqui é só um exemplo para utilizar do this, tá? E a mesma coisa, eu escolhi, como programador, eu escolhi colocar o parâmetro com o mesmo nome do atributo. Então eu preciso diferenciar com o this, que é ano de ingresso atributo, está recebendo ano de ingresso parâmetro, tá bom? Então aqui, beleza. Então esse aqui vocês podem ver que ele é muito parecido com o set, né? Obviamente eu posso ter construtores que fazem coisas diferentes, mas aqui eu vou construir o meu estudante já com o nome e com o ano de ingresso. Para fazer isso, pessoal, eu não posso utilizar do mesmo jeito que eu estou usando na classe principal.
Aqui agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar duas variáveis temporárias, que não precisam ter o mesmo nome, tipo assim, nstud, por exemplo, não, nstud parece não, nome estudante, só para mostrar para vocês que é diferente do de lá. Isso aqui são variáveis locais da minha classe principal. Então, esse aqui é uma variável local, ou seja, ela não vale dentro da classe estudante, ela só está aqui para receber e depois para jogar esse valor para algum lugar. Então, eu vou colocar assim, entrada, variável local para receber o nome da estudante. E depois, mesma coisa, eu vou colocar ano só. Essa aqui também vai ser uma entrada, que vai, entrada, variável local para receber o ano de ingresso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou receber esses dados em variáveis locais da minha main e jogar para o construtor na hora de criar o meu estudante. Então, eu não vou criar esse estudante aqui onde eu estou criando. Deixa eu passar para vocês aqui só o programa agora. Então, eu não vou criar aqui agora o estudante, eu vou criar a variável estudante, dizer que eu tenho um objeto do tipo estudante, que chama estudante com letra minúscula. Então, ele é objeto, mas eu não vou instanciar, ou seja, alocar esse objeto por enquanto. Então, aqui eu estou criando o meu fluxo de entrada, chamei o cabeçalho, eu posso aqui fazer, como eu estou usando o construtor, chamar isso aqui de versão 3, porque eu já fiz uma outra versão com vetores, então vamos deixar isso aqui como versão 3. Aí, na hora de receber o nome do estudante, eu não vou jogar diretamente, porque eu nem posso fazer isso mais, né? Porque ele está como capsulado agora, então eu vou colocar nome estude, que é o nome da variável que eu coloquei aqui, vai receber a entrada do usuário, e depois a mesma coisa, o ano, eu vou chamar de, eu chamei de ano, né? E aí, depois que eu receber esses dois dados, nessas variáveis locais, amém, eu vou chamar o construtor, chama o construtor com parâmetros da classe estudante. Porque aí eu vou criar esse estudante, já com esses dois parâmetros, que são essenciais para eu gerar a matrícula que eu preciso, né? O nome do estudante vai gerar a matrícula. Aí eu não vou nem mexer no matricular. Simplesmente eu vou estar encapsulando o meu sistema, mas estou encapsulando ele com construtor. Posso fazer isso também sem usar gets e sets. Se eu precisar usar get, eu vou usar get. Se eu precisar usar set, eu uso set. Mas nesse caso aqui, eu não vou precisar criar nenhum dos dois. Eu posso simplesmente criar aqui estudante e na hora de chamar, eu jogo, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. O meu estudante, o meu construtor que eu criei, ele tem dois parâmetros, uma string e um inteiro. Então, eu vou passar isso aqui na hora de fazer o new. Então, eu passo o nome estudante, nome stud e ano, para que ele gere o meu estudante já com esses dados. E aí eu posso gerar, enfim, o matricular. Vamos ver como é que funciona isso daqui? Está aqui com versão 1 ainda, V1. Então, entra com o nome estudante, Maria de Jesus, entre com o ano de ingresso, 2019, e aí ele cria aqui, matrícula da estudante Maria de Jesus, realizada com sucesso, então, belezinha, né? Funcionou, está encapsulado, não precisei usar gets e sets, nesse caso aqui, mais simples, e funcionou maravilhosamente com construtor, com parâmetro. Então, esse sisteminha aqui, ele está usando encapsulamento sem precisar usar gets e sets, porque às vezes, principalmente na questão do set, eu posso substituir alguns sets pelo construtor com parâmetro. E aí, como eu falei com vocês, eu posso também criar construtores diferentes. Eu posso criar um construtor que tenha só um parâmetro, e eu posso criar mais de um construtor na mesma classe. Então, por exemplo, aqui, esse aqui é o construtor que recebe nome e ano de ingresso, que faz sentido para calcular, para girar essa matrícula, né? Mas eu poderia ter outro construtor também, e aí vai ser de acordo com o meu sistema, construtor que recebe somente o status de bolsa. Então, é aquele exemplo que eu falei lá no slide, né? Eu vou criar aqui vamos colocar aqui, não tinha feito isso aqui, nome do estudante, criar mais um private, boolean, bolsista. Então, nos casos aqui, seria no caso de uma faculdade particular, né? Diz se é ou não bolsista. Vou criar um construtor aqui, estudante, que vai receber só o bolsista.
Vamos fazer coisas diferentes agora. E aí eu só posso chamar um construtor para o mesmo objeto, né? Então, eu estou fazendo um programa diferenciado aqui agora. Boolean é... Bom, se eu quiser usar o bolso, por exemplo, vou deixar só a bolsista. Para não usar o this. Então, é claro que o melhor é manter a coerência, né, pessoal? Se eu estou usando this lá em cima, eu uso aqui embaixo também. Mas é só para mostrar para vocês que é uma opção de quem está programando usar o this. Se eu coloquei o atributo como é bolsista e o parâmetro como bolsista, eu não preciso usar o this, porque eu não preciso diferenciar o que é atributo do que é parâmetro, tá? Então, esse construtor aqui, ele é um construtor diferenciado. E aí eu vou criar um método, então tem outros métodos aqui, né? Eu vou criar um método que mostra valor de mensalidade. Então, eu estou criando várias coisas na minha classe estudante, depois eu posso utilizá-la como eu quiser lá fora, né? Nos meus sistemas que eu estou criando, né? Então, aqui vai ser um public, eu vou gerar um valor de matrícula, double, chamar de calcula mensalidade. Então, não vai ter parâmetro nesse caso. E é só aquilo que eu tinha feito lá. Então, eu vou fazer assim, if é bolsista, que eu vou usar as chaves. Bolsista já é verdadeiro ou falso, né? Então, eu não preciso me preocupar de comparar ele com ninguém. Já vou usar as chaves aqui, tá? Então, ele vai retornar um valor, return, vamos colocar aí R$1.000. Retornar um double. E se não for, se ele for bolsista, return 0.0. Então agora eu vou aproveitar que eu tenho mais essas possibilidades e vou criar um sisteminha diferente. Nesse momento aqui eu só vou testar esse outro construtor aqui. Então vocês vão ver que por mais que eu tenha dois construtores diferentes, o que vai diferenciar é a lista de parâmetros na hora de chamar. Então eu vamos criar um outro sistema aqui acadêmico. Estou importando aqui o ACAD. Então, aqui não vai precisar do nome e ano não, por enquanto porque eu vou fazer outra coisa aqui agora. Eu vou somente verificar se ele é ou não bolsista. Então, eu posso pedir para a pessoa colocar verdadeiro ou falso, vou chamar de bolsa aqui, só para diferenciar de tudo que eu já coloquei antes. Vou fazer o cabeçalho aqui, só vou jogar aqui versão 4. Né? E aqui, ao invés de pedir nome, estudante eu vou fazer direto, eu vou só pedir o estudante bolsista, aí eu peço para a pessoa colocar true ou false. E na hora de receber, eu posso receber com next boolean. Então, aqui eu vou pegar em bolsa. Então, vocês podem ver, esse aqui eu não vou precisar mais, que na hora de criar eu posso agora chamar o meu estudante com bolsa. E aí eu vou chamar o método que eu quero, calcula mensalidade. Mas lembram que ele calcula mensalidade, retorna um valor. Então eu preciso jogar isso daqui dentro de um system.out que mostra esse valor para o usuário. Por mais que eu esteja usando a mesma classe, ó, aí que é a questão de você separar a classe TAD, a classe estudante, dentro de um pacote, e ela vai ter lá seus vários métodos. E aí, o que eu vou usar depois está fora do meu pacote, porque eu posso fazer vários sistemas que utilizam aquele pacote e utiliza métodos diferenciados. Nesse sisteminha aqui, que eu chamei de CityAcad V4, eu não estou lendo o nome, não estou lendo o ano de ingresso, não estou gerando matrícula, estou simplesmente verificando se é bolsista ou não, e estou colocando o número de matrícula. Vamos ver como é que isso aqui sai? Então, tá tudo certo. E aí, aqui, ó. Aqui, estudante bolsista, faltou só uma pergunta, né? Então, por exemplo, true. Aí ele gera que o valor da mensalidade é 0. Vou compilar, porque eu fiz as modificações na saída. E, nesse caso, o anterior foi true, né? Então, eu vou colocar false aqui. Então, o valor da mensalidade é R$1.000. Tá certo, pessoal? Então, vocês podem ver que eu tenho a classe estudante com 2 construtores, mas não necessariamente eu vou precisar usar todos, eu só posso usar um de cada vez para cada objeto, né? Então, eu poderia ter 2 tipos de objetos aqui. E esses 2 tipos de objetos, o estudante 1 e o estudante 2, por exemplo. E o estudante 1 eu recebo o nome e atributo, faço para ele, chamo esse construtor que recebe o nome e o ingresso, e fazendo um outro objeto o que só calcula a mensalidade. Ou eu posso fazer coisas diferentes, eu posso também deixar esse construtor só e para o bolsista eu fazer um set depois. Então são várias possibilidades que eu posso fazer para manter o encapsulamento, inclusive, né, que eu vou trabalhando de acordo com a minha necessidade do meu sistema e com a qualidade da minha programação, né, o que eu quero fazer naquele momento específico. Bom, agora é importante só para vocês saberem que existe a noção de destrutor. Na programação orientada a objetos, no C++, a gente faz, por exemplo, um destrutor específico, né? No Java a gente não cria explicitamente esse destrutor. O destrutor, ele é, como o construtor constrói, o destrutor destrói, né? Ele vai desalocar aquela área de memória que foi alocada com o new quando o objeto deixa de existir. Por exemplo, quando o método em que aquele objeto foi criado
deixa de existir, acabou a execução daquele método, criou um objeto naquele método, mas o objeto, se foi criado dentro de um método, ele faz parte do escopo daquele método. A gente já viu lá na parte de métodos, lembram? Escopo da variável, tem o escopo do objeto. Então, se o objeto foi criado naquele método específico e o método deixou de existir, aquele objeto deve ser desalocado, ele deve ser destruído, porque o método acabou, o escopo do objeto era aquele método, então, ao acabar de executar aquele método, o objeto deve ser destruído. E quem faz isso? No Java, essa liberação de memória, ela é feita através de um destrutor que não é explícito, ele é implícito, é o que a gente chama de garbage collector. Então, não existe essa liberação de memória feita pela pessoa que está programando. Eu posso relaxar, porque eu tenho o garbage collector, que é coletor de lixo, né, que vai lá no meu sistema, ele executa em paralelo e ele desaloca essas áreas de memórias que foram alocadas com o NIL. Diferente de outras linguagens de programação, como é o caso do C++, em que eu faço o construtor, eu faço o destrutor e eu tenho que alocar e desalocar de forma explícita. Eu, programadora, tenho que chamar o destrutor na hora que eu vejo que não precisa mais daquela área de memória, tá? Então é só um conceito que vocês precisam ter noção de que exista, mas no Java você não precisa se preocupar com isso. E aí vai ficar esse exercício aqui para vocês praticarem, tanto a parte de pacotes que a gente viu no vídeo anterior, quanto essa parte agora de construtor, tá? Então a gente vai criar um pacotezinho, vai criar uma classe PoleReg, que é de polígono regular. Vamos fazer 3 métodos, um que calcula o perímetro, vai ter o atributo número de lados, tamanho do lado. Como é regular, é só multiplicar o número de lados pelo tamanho do lado, né, para calcular o perímetro. O ângulo interno, dá uma checadinha na internet, é facinho de calcular o ângulo interno de um polígono regular. E o da área, vocês vão colocar 0, porque a gente não consegue prever, mesmo no polígono regular, não tem fórmula para a área. Então, só para ter mesmo esse método, tá? E aí eu vou fazer um construtor que recebe o número de lados, o tamanho dos lados, né, que inicializa esse polígono regular já com isso, o número de lados, o tamanho dos lados, e depois chamar, e aí importando o pacote, pegar os dados e chamar através do objeto dos métodos, tá bom? Para forçar um pouquinho, talvez não seja tão simples, mas vocês vão conseguir fazer, se não, tira dúvida lá no grupo com a gente, tá? A gente tá lá para isso. E aqui, se caso vocês quiserem exercitar mais a parte de construtores, de encapsulamento, de pacotes, vocês podem ir no capítulo 6 da apostila Kaelon, que está disponível no blog. Tá bom, pessoal? Então é isso, até mais, tchauzinho.